Então, gente, vamos nos harmonizar, nos preparar para ouvir o nosso. Eu não vou poder tirar minha bota, tá? Para te acompanhar. Tudo certo. Eu posso tirar o chinelo. Tudo certo. Vamos nos harmonizar para ouvir mais um pouquinho da mensagem do Mestre que nos esclarece tanto. Agradecemos a Deus e a Jesus por este momento, por estas palavras que o nosso irmão nos traz, que com certeza será útil à nossa própria transformação. Obrigada, Senhor, por este momento. E assim, Pai, damos por início este momento de palestra da manhã de hoje. Te pedimos que proteja, abençoe e ilumine o nosso irmão de boa vontade que está aqui para contribuir com o crescimento de todos nós. Obrigada e obrigada, Senhor. Que assim seja. Então, apresento a vocês o nosso palestrante. Ele não é muito conhecido, Leonel Benetti, trabalhador da Casa Espírita Luz Eterna, muito lindo. Ele é lindo, jovem e forte, por isso que ele está na obra. Por isso que ele vai carregar a pedra. O maior do mundo. Obrigado. Trabalhador trabalha, vamos aos trabalhos. Eu fui influenciada, tem alguns espíritos aqui, não sei. Tem. Muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos, mas vamos embora. Trabalhador trabalha. Um homem, uma bolsa cheia de sementes, se propôs a semear. Algumas sementes jogadas ao caminho, com um simples propósito que ali brotasse bom fruto, não encontraram solo fértil para que germinasse. E assim os pássaros fizeram delas alimento. Outras sementes, jogadas em meio ao pedregulho, encontraram solo fértil, mas raso. Prosperaram, floresceram, mas o sol as secou. Não tinham nutrientes suficientes. Outros tantos punhados, jogados e caídos em meio a espinhos. Não puderam florescer. Os espinhos as sufocavam. Mas uma pequena parte, o restante das sementes, muito menos do que qualquer outro punhado jogara ao longo do caminho, este sim, este encontrou. Solo fértil, germinou, deu bons frutos, que geraram outros bons frutos. O solo não secou, as aves não a devoraram, resplandeceram, viraram o ápice da obra da criação. O trabalho de hoje consiste no capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Que moradas são essas? E como vocês já me conhecem, estes são os meus devaneios, os meus pensamentos e inquietações que me fazem caminhar nesta seara do bem. Partindo da premissa que o trabalhador trabalha, acho que o trabalho sim era para mim, mesmo o meu nome não estando ali. Seguimos. E muitos dos estudos que nós fazemos nesta sala, em dias como hoje, aos sábados,
já tenham ouvido ou provavelmente ouvirão, que não é sobre este mundo, mas sobre este mundo. E Jesus sempre fala através de parábolas, porque o seu conhecimento é tamanho e tão grande, que falta sim entendimento para nós. Falas que foram ditas aqui, na orbe terrestre, há mais de ainda são estudadas por nós, que já viemos várias vezes e provavelmente viremos tantas outras, para entendermos um cadinho mais sobre as palavras do Mestre, de bom grado, de bom coração. Mas partindo dessa premissa, e usando como referência a parábola da semeadura, são muitos os mundos, e não são mundos físicos, não é este planeta, aquele planeta, isso é o que a gente vê, o que de certa forma pode se tocar, consegue se enxergar, mas é sempre muito mais profundo o sentimento e o entendimento que nós temos que ter para compreender. Quando a gente recebe o ensinamento, ter olhos para ver e ouvidos de ouvir e um coração para sentir, é muito mais sobre isso. É olhar para além do que as palavras que o texto nos entrega, ouvir o que a espiritualidade nos fala de maneira mais sutil e acolher no coração um Cristo que não fala só sobre derrota, amargura e dor, mas sobre o resplandecer, sobre o ápice da criação, que é o fruto, as flores. Ali a obra se edificou de maneira plena. Certa feita, acho que vocês aqui já ouviram, que tudo começa em uma semente. E de uma semente até o ápice da criação é tempo, resiliência, amor e muito sofrimento e dor. Daquele pequeno broto, daquele pequeno grão, surgem-se maravilhas. 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 E são estes mundos que nos regem, são estes mundos que Jesus fala quando fala sobre a palavra e a parábola da semeadura e fala sobre as moradas da casa de seu Pai, do nosso Pai. Claro que o texto discorre sobre mundos de provas e expiações ao qual nós nos encontramos, fala de mundos primitivos, claro, fala, está aqui, está aberto. Mas não é só sobre isso, isso é o que as palavras nos dizem, é o que o Escrito nos entrega. Mas tendo nós observado o ensinamento de termos olhos de ver e ouvidos de ouvir, e um coração que acolhe amor e fraternidade, nós vamos um pouquinho mais adiante. Nós entramos na seara de Emmanuel, que nos convida a abrirmos o olhar e expandirmos o olhar para vermos um pouquinho mais. Um exemplo, ao sair, olhem para o girassol. Ele é grande, mas tudo começou numa semente. E se nós olhamos com olhos de ver, olhamos o girassol frontalmente, nós vamos observar muito pequenas novas flores que irão brotar daquele grande ramo. Mas nós só iremos perceber estas pequenas flores se nós observarmos com olhos de ver, ouvindo ensinamentos de quem quer que traga a mensagem. Hoje se faz por mim, mas já disse que poderia ser por qualquer um. Não sou eu detentor da verdade, não. A mensagem veio, assim a transmito, com ponderações, pensamentos, reflexões, devaneios, mas não com a premissa de que é, mas que seja, que assim seja, que a obra seja edificada assim, aos poucos, um passo de cada vez, com fraternidade, com amor, com olhos de ver, muito mais do que o simples que observamos. Temos mundos distintos aqui hoje, muito distintos. Mas
giramos ao mesmo centro. Todos nós giramos ao redor do Sol. Claro que eu estou fazendo uma metáfora. Sim, ela é real. Nós estamos na órbita que gira ao entorno do Sol, como tantos outros planetas. Mas cada universo deste aqui, que constitui cada um de nós, está contido num plano de provas e expiações, pelas vivências que tivemos, buscando novas experiências de aprendizado de um Pai que não castiga ninguém, mas dá o tempo para cada um aprender o que é necessário para a evolução. Deus não cria filhos exatamente iguais para uma morada exatamente igual. Ele aguarda na sua morada resplandecida, cria mundos diferentes para cada um aprender o que é necessário, nos conhecermos, nos amarmos fraternalmente. A casa do Pai é de muitas moradas e nós podemos usar muitos exemplos. Exemplos dentro da casa espírita, de cada uma das moradas que Deus, que Jesus habita, que é cada um de nós. Mais tempo na caminhada dentro da doutrina, mais tempo na caminhada dentro da doutrina, menos tempo na caminhada dentro da doutrina? Talvez não. Ela é só uma jovem, mas provavelmente caminha muito mais tempo do que eu, que tenho mais idade terrena. Então isso não se trata de julgamento, não se trata de distinções, se trata de aprendizados. Sempre, sempre, sempre aprendizados. Amor é o que nos rege, é o que nos guia. A premissa é essa. Jesus sempre pregou amor. Ele nunca pregou cristianismo. Ele nunca pregou isso ou aquilo. Ele pregava em sinagogas. Aliás, lá dentro era muito pouco ouvido. Mas ele também pregava, como esta parábola fala, às beiras, às margens de um rio. Tamanha multidão que ele se afasta, entra ao barco e fala de dentro do barco sobre as águas. Claro que ele era sabedor da ciência e que ali a sua voz seria perpetuada com muito mais eco. Hoje, mais de 2000 anos, nós sabemos, a ciência nos explica. Nos explica que uma acústica faz diferença para que todos consigam ouvir. Mas isso o mestre já sabia lá atrás. Ele já entendia e já nos ensinava. Com olhos de ver e ouvidos de ouvir, se prestamos as devidas atenções e aprofundamos o nosso olhar, nós entendemos que tem sempre algo a mais por detrás daquelas palavras. E é sobre este o ensinamento. Mas, Leonel, é a mesma coisa que o capítulo 1? Sim. Mas a mesma coisa que o capítulo 2? Sim. E o capítulo 3 é esse? Exatamente. E o quarto, e o quinto, e o sexto, e sucessivamente. E o meu riso não é de deboche, é de alguém que começa a observar e entender das aulas que recebe, das instruções que recebe, que é o mesmo. É o mesmo, mas de forma diferente. Porque para mim tem que ser de uma forma, para o Davi tem que ser de outra, para a Inaura precisa ser de outra, para o Janga precisa ser de outra. E assim é para a Thaisa, para a Vânia, cada um recebe da forma que precisa, ao seu tempo, à sua forma. E esta começam para mim ser as moradas múltiplas da casa do meu Pai, como diz Jesus. Porque não é um mundo igual, não. Não é um tempo físico, não. São mundos e tempos distintos. E aí nós colocamos reencarnações, nós colocamos outras veredas. Sim, porque existem outras veredas, existem outras formas de ensinamento. Eu particularmente, já passei por elas. E nada exclui, tudo agrega, tudo é bom, basta que olhemos sobre a luz, se esperavam ouvir o Espiritismo, me desculpe, a luz do amor. O amor sempre vem primeiro. Jesus, quando fala, proclama, é sempre em prol do amor.
é sempre em prol da fraternidade. Nunca do judaísmo, nunca, mesmo tendo sido ensinado, frequentado, escola do rabinismo por um rabino, falava para o rabino, mas desconfortava aqueles que ele falava porque ele pregava o amor. Curava aos sábados, imagine, para um hebreu curar aos sábados numa sinagoga, que desatino. E ele já dizia, ai de vocês, endurecidos de coração, não sabem que primeiro sempre vem o amor? Que primeiro sempre vem o amor. E o amor se perpetua de maneira eterna, sublime, porque Deus é o amor. E isso a gente às vezes vê em outras veredas de ensinamentos escrito na placa. Uma pena que os irmãos não levem isso tão a sério, porque se levassem, os irmãos que na porta ficam e não podem acessar porque são destratados, não seriam. Mas a gente não julga. Por quê? Porque não. Não cabe a nós. Cada um no seu tempo, cada um da sua forma, cada um no seu jeito. E quando Deus cria diversas moradas, nos alivia com isso. Porque mesmo eu não sendo igual a Inaura, um dia, pelo amor, estaremos juntos na morada principal, na casa do Pai. Aí pode chamar de céu. Chico já falava no céu, né? Paraíso. De paraíso. Chame a forma que quiser. Porque fisicamente a gente consegue explicar que não existe cima e embaixo. É lá como é aqui. Porque se a gente fisicamente vai estudar, o mundo gira assim, que gira num universo assim, que outra hora está assim, ou seja, não existe cima e embaixo. Nós estamos rodando. Tudo é movimento o tempo todo. Nós nascemos de movimento. Nós somos movimento. Então nós evoluímos. Mas é difícil de entender, porque a gente ainda tem que muito caminhar. Mas quando nós nos entregamos ao preceito do amor de Deus e abrimos nosso coração para Jesus, que bate a porta e diz, traz a mim os teus problemas e sofrimentos, porque meu jugo é leve, primeiro que os problemas não acabam. Sinto muito dizer isso para vocês. Se vocês esperavam algo que frequentando a casa espírita vão melhorar, vão, com estudo, com entendimento, com fraternidade. Sem isso, não há melhor. Sem o entendimento, não há melhor. Mas por que o texto vai falar de outras coisas? Claro, ele explica de maneira científica, ele explica de maneira como é. Uma outra metáfora, mundos primitivos anteriores ao nosso. Mas o que seria primitivo? Porque nós somos primitivos, né? A gente ainda tinha vida um do outro, a gente ainda se distrata e é desprovido da capacidade de comunicação mental, porque se nós pudéssemos ouvir o que todos falam, talvez a gente não conseguisse se reunir na mesma sala, porque ainda somos falhos. E não é um xingamento, é uma ideia de melhoramento. Um dia, na morada suprema do Pai, se quiserem assim chamar, estaremos todos sem mais a necessidade da voz, sem mais a necessidade do invólucro terreno e terrestre, sem matéria, apenas luz e amor. Este é o caminho, a verdade e a vida. Ouviu isso de alguém, acho que foi Jesus, se não me engano, que fala que ninguém chega no Pai senão por Ele. É assim. Isto é como Deus disse quando cria o universo, e Jesus reafirma, estou aqui muito antes, estive com o Pai na criação. Porque a gente sempre cita Jesus há 2000 anos atrás, mas ele está aqui há alguns bilhões de anos, ele estava com o Pai na criação. Então, um dia chegaremos nesse estado crístico. Nós também seremos. Jesus nos convida a isso. Vós sois deuses, tens a centelha divina. Se tiverdes fé do grão de uma mostarda, que é muito pequena, mandaria a montanha se desprender e se mudar para lá. Mas a gente precisa acreditar. E a fé é isso. É acreditar verdadeiramente que algo vai acontecer. Nós começamos. Acreditamos que todo sábado a gente vem e recebe uma bênção. A gente recebe. Estamos caminhando. E um dia chegaremos lá. Essa é a parte melhor da história. E assim, meus queridos, muito obrigado pelos ouvidos, pelos olhos, pelas mentes, mas pelos corações. A mensagem foi transmitida.
agradeço. Muito bom trabalhar. Continuamos aqui em silêncio. E quando ele falou em silêncio, eu lembrei que tem uma fala de Bezerra que diz que, às vezes, o nosso silêncio é ensurdecedor. Porque ele falou sobre o que pensamos, né? A nossa mente gera barulho para a espiritualidade. Então, que a gente consiga harmonizar os nossos pensamentos para receber neste momento o passe espiritual. Pode fazer a transportação. Eu vou explorar mais um pouquinho. Pai, obrigado pela graça de conseguirmos caminhar e trabalhar na seara do bem. Ela é maravilhosa, é real e nos traz conforto, traz carinho, calma o coração, silencia os pensamentos. Agradecemos, Pai, a oportunidade de buscar entendimento um pouco maior e melhor, não pela soberba de sermos mais do que qualquer outro irmão, não. Livres e desprovidos da vaidade, agradecemos poder caminhar adiante, porque é para frente que se anda. Sobre os ensinamentos do teu Filho amado, como todos nós somos, do nosso Mestre Jesus, e amparados por estes nossos irmãos que já estão adiante na caminhada, estão sempre conosco em todo e qualquer trabalho na seara do bem. Gratos, felizes e muito satisfeitos por aqui estarmos caminhando e seguindo em frente. Passe pelos irmãos luzeiros, foi transmitido. Ide, meus irmãos, ide em paz, sois sal da terra e luz do mundo. Que assim seja. Eu que agradeço. A todos nós. Não era isso, gente. Façam Eu isso. sei que é bom a gente Vocês vão ver. embora, mas acabou. Não é pra mim. Mas precisava